Você já parou para pensar no que significa amadurecer? Talvez você imagine que amadurecer seja simplesmente ficar mais velho. Completar 18. Depois 20. Depois 30. Mas, se fosse assim, todo adulto seria uma pessoa madura. E nós sabemos que não é. Existem pessoas com 40, 50, 60 anos que ainda não aprenderam a lidar com os próprios sentimentos. E também existem pessoas muito jovens que já aprenderam coisas que muitos adultos nunca aprenderam. Então talvez amadurecer não tenha tanto a ver com idade. Talvez tenha a ver com consciência. Quando você é criança, é fácil pensar que o mundo deveria funcionar do jeito que você quer. Se algo dá errado, você reclama. Se alguém te machuca, você quer que a pessoa sofra também. Se você quer alguma coisa, quer imediatamente. Mas, conforme você cresce, começa a perceber uma coisa: a vida não existe para atender às nossas expectativas, e aceitar isso faz parte de amadurecer. Amadurecer é entender que algumas coisas simplesmente não vão acontecer do jeito que você imaginou. Você pode fazer tudo certo, e ainda assim perder. Pode amar alguém e essa pessoa ir embora. Pode se esforçar muito, e não conseguir na primeira tentativa. Pode ter boas intenções, e ainda cometer erros. E isso não significa que a vida acabou. Significa apenas que você está vivendo. Uma pessoa imatura procura alguém para culpar. Uma pessoa madura começa a perguntar: o que eu posso aprender com isso? Essa pergunta muda muita coisa. Porque assumir responsabilidade não significa dizer que tudo é culpa sua. Significa reconhecer aquilo que está nas suas mãos. Você não controla o que as outras pessoas fazem. Não controla o passado. Não controla todas as situações que acontecem com você, mas pode controlar a maneira como responde a elas. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis de amadurecer. Entender que sentir alguma coisa não significa que você precisa agir de acordo com aquilo. Você pode estar com raiva e escolher ficar em silêncio até se acalmar. Pode estar triste e mesmo assim continuar fazendo o que precisa ser feito. Pode estar com medo e ainda assim tentar. Pode querer responder a alguém imediatamente e decidir esperar. Isso é maturidade. Não é deixar de sentir. É aprender a não ser controlado por tudo que você sente. Outra coisa que amadurecer ensina é que você não precisa ganhar todas as discussões. Quando somos mais novos, queremos provar que estamos certos. Queremos ter a última palavra. Queremos que a outra pessoa reconheça que estava errada. Mas chega um momento em que você percebe: algumas discussões simplesmente não valem a sua paz. Você não precisa responder tudo. Não precisa explicar cada decisão. Não precisa convencer todo mundo sobre quem você é. Às vezes, simplesmente seguir em frente é mais inteligente do que tentar vencer uma discussão. E amadurecer também é aprender a pedir desculpas. Não aquele desculpa, dito apenas para acabar com uma briga, mas aquele que realmente significa: eu errei, eu reconheço isso, e vou tentar fazer diferente. Isso exige humildade, porque admitir que você errou pode ser difícil, mas fingir que nunca era não torna ninguém forte, só impede que você cresça. E existe outra coisa que talvez seja ainda mais difícil: aprender que algumas pessoas não vão ficar. Algumas amizades acabam, alguns relacionamentos terminam, algumas pessoas mudam, e às vezes você simplesmente deixa de fazer parte da vida de alguém. Isso dói, mas amadurecer também é entender que nem toda despedida precisa virar uma guerra. Você pode sentir falta de alguém, sem precisar voltar. Pode perdoar alguém, sem precisar confiar novamente. Pode amar uma pessoa, e ainda assim entender que a relação não funciona mais. Nem todo fim precisa de um vilão. Às vezes, duas pessoas simplesmente seguem caminhos diferentes. E tudo bem. Amadurecer também é perceber que você não precisa agradar todo mundo. Se você passar a vida inteira tentando ser aceito por todos, vai acabar vivendo uma vida que nem sequer é sua. Algumas pessoas não vão gostar das suas escolhas, outras vão discordar de você, algumas vão falar de você, e você precisa aprender a conviver com isso. Porque paz não é fazer todo mundo gostar de você. Paz é não precisar da aprovação de todo mundo para se sentir bem consigo mesmo. Mas existe um detalhe importante: amadurecer não significa ficar frio, não significa parar de brincar, não significa deixar de rir, não significa abandonar aquilo que você gosta. Você pode amadurecer e continuar sendo uma pessoa divertida. Pode continuar sonhando. Pode continuar tendo esperança.
Pode continuar se emocionando. A maturidade não deveria matar a sua criança interior. Ela deveria ensinar essa criança a caminhar com você. Porque crescer não significa deixar de ser você. Significa entender melhor quem você é. E talvez seja justamente isso que amadurecer realmente significa. Não é saber tudo. É perceber que você ainda tem muito a aprender. Não é nunca errar. É aprender com os próprios erros. Não é nunca sentir raiva, medo ou tristeza. É aprender a lidar com esse sentimento. Não é ter todas as respostas, é saber fazer perguntas melhores. É principalmente, não é simplesmente envelhecer, é se tornar alguém melhor do que você era antes. Então, se você está começando a perceber algumas dessas coisas, talvez você esteja amadurecendo, mesmo que ainda erre, mesmo que ainda tenha muito para aprender. Porque maturidade não acontece de uma vez, ela acontece aos poucos. Em cada escolha, em cada erro, em cada pedido de desculpas, em cada vez que você escolhe o silêncio em vez da briga, em cada vez que você aceita algo que não pode mudar, e em cada vez que decide fazer diferente. Talvez amadurecer não seja deixar de ser quem você é, talvez seja finalmente aprender quem você quer ser.